tem mais chance de ter problemas na voz, hein, doutor? Continuando aqui a nossa conversa. Bem, os profissionais da voz são os mais acometidos, mas os que não têm a orientação são os que mais sofrem. Então, os ambulantes, as pessoas que trabalham como venda diária, os promotores de venda, os telefonistas, eles trabalham muito tempo com a voz, geralmente não tem descanso nenhum, e ao não ter esse descanso, acabam prejudicando a voz. E pelo que o senhor vê nesses casos, a falta de informação, ela é responsável pela maioria dos problemas? É o principal fator. A gente precisa sempre ter em mente que a hidratação ela é muito importante, o aquecimento vocal ele deve ser feito diariamente para todas as pessoas, então isso faz com que a voz flua de uma maneira melhor e você tenha uma garantia de uma boa voz durante o dia todo do trabalho. Olha, gente, quem depende da voz para trabalhar, como o doutor acabou de falar aqui, é ainda mais difícil. Rouquidão e outros problemas são os principais desafios de alguns profissionais que eles enfrentam diariamente. Mas o que fazer quando a voz vai embora de repente, hein, doutor? Não é fácil. Como trabalhar sem voz? Vamos ver aí alguns casos? Ferdinand é professor do ensino médio. Ele trabalha de 7 horas da manhã às 9 da noite. A rotina é cansativa e estressante. A voz do professor começa a dar sinais de cansaço. Ele sente dores e irritação na garganta. Para ele, está cada vez mais difícil dar aulas. Eu não falo com o diafragma, eu falo com os pulmões, né? Então eu vou até o final e, como eu falo muito, termina me cansando o corpo e principalmente a garganta. Ultimamente eu tenho um grupo de pessoas que me auxiliam, né? Os monitores da universidade, então geralmente eu recorro a eles. Renilda também é professora. O caso dela foi ainda mais grave. A rouquidão era constante e por diversas vezes ficou sem voz. Eu chegava a perder totalmente a voz, né? E fazia um esforço muito grande no momento em que a voz ia falhando para falar em sala de aula. Eu chegava ao final do ano perdendo totalmente a voz. Por pouco, Renilda não foi afastada do emprego. Ela procurou um especialista e descobriu calos na voz. Fez tratamento durante um ano e hoje aprendeu a cuidar da voz. Eu comecei a trabalhar melhor a minha voz, a utilizar de uma forma correta, não tomar a água, dar uma aula completa e depois de tomar água gelada, tomar café como antes eu fazia. Então, no momento, quando eu estou dando aula, eu vou hidratando a minha garganta o tempo todo. A gente veio no caso do professor, doutor, inclusive ele está precisando de auxílio, né, de outras pessoas para conseguir terminar a aula. Então, nesse caso, ele deveria ir para casa, repousar? Ele está fazendo errado, então, nesse caso? Ele está fazendo errado porque ele deveria, na verdade, mudar o sistema de aula, né, para não depender tanto do apoio vocal e fazer o tratamento da voz. Só depois da voz tratada, ela recuperada, que ele deveria voltar às atividades. Ok, então, doutor, quem tem que falar o dia inteiro, por exemplo, como esse, quem fala demais? Tem que fazer o quê, então? Esse professor, por exemplo, ele me relatou que ele começa de 7 horas da manhã e só termina às 7, 8, 9 da noite. Mas ele tem que trabalhar, né? Como é que faz nesse caso? Isso, bem, se você fizer o apoio vocal da maneira apropriada, utilizar seu pulmão, seu diafragma de maneira apropriada, mantendo o tom de voz apropriado para dar uma aula, com controle do ruído, então normalmente você não vai ter nenhum problema. Há de se dizer que os cantores cantam a noite toda, tem o apoio, tem um treinamento vocal e eles não perdem a voz com tanta frequência. O senhor viu aí que, inclusive, ele reclamou porque ele disse que não sabe usar o diafragma, né? Isso. Como é exatamente, doutor? Dá para a gente tentar ajudar o telespectador agora? Como é que a gente faz para respirar correto e fazer tipo um cantor que passa a noite inteira cantando e a voz está ali perfeita? Isso. Que segredo é esse? O que ele faz, na verdade, é maximizar, melhorar a estrutura que ele tem. Então, o diafragma é um músculo que fica localizado mais ou menos nessa região e ele movimenta para baixo e para cima e produz a voz para a gente. Então, quando você assume posturas fechadas, sem conseguir falar, a voz se modifica. Ao se levantar, ao você ter a abertura corporal, uma postura correta, isso já melhora, a sua voz flui melhor pelo fato de você ter uma postura melhor. Então, as pessoas que trabalham sentadas, ou o professor que trabalha numa posição abaixada, Como se fosse para dentro, para né? dentro, ele não consegue expor essa voz. Então, você não consegue projetar a voz para o seu público. Então, essa é uma primeira dica importante. Tem outra, doutor, para a gente continuar conseguindo falar aqui sem problema? Uma outra coisa é deixar sempre a hidratação da boca, da língua, né, para você poder articular essas palavras. Então, o som vem acima e você tem que articular de uma maneira apropriada. Quando você faz essa articulação, você não precisa se esforçar tanto para manter a voz. No caso, por exemplo, dos cantores, eles fazem isso, então? Eles fazem isso. Esse é o segredo deles? É um dos segredos, né? Um o aquecimento vocal também é outro, né? Então, antes de começar um dia de trabalho, então, aquecer a voz, né? Então,
com a voz um pouquinho mais baixa e aumentando a potência até você ter o acordar mesmo da voz. Tem né? algum exercício que a gente pode fazer em casa? Bem, de manhã cedo, o ideal é que você evite o pigarro, né? Ficar fazendo esse movimento. Ele é muito ruim para a laringe da gente e ao invés de fazer esse movimento, você deve fazer uma vibração da língua, né? O trrr. Esse movimento ele é melhor para fazer o aquecimento vocal. E falar palavras mesmo, mas de uma maneira mais fluente, não forçá-las. Doutor, e quando a gente está rouco, o que a gente deve fazer? Dá para, de repente, acabar com essa rouquidão e voltar a falar ou não? Não, normalmente não. A laringe ela se recupera de uma maneira muito rápida, é um órgão que é agredido todo o tempo e ele tem uma recuperação bem rápida. Mas para se recuperar ele precisa do repouso vocal. Então é uma estrutura dinâmica que bate ao promover a voz e ela, se não tiver repouso, ela não consegue uma recuperação adequada. Então é calar a boca mesmo, Calar né, a doutor? boca. Doutor, e em relação às balas de hortelã, pastilhas, aqueles remédios que a gente compra aí na farmácia de vez em quando, eles ajudam a recuperar a voz ou não? Eles são anestésicos locais, eles permitem que você, se for uma irritação discreta, eles permitem que você fale de uma maneira melhor, mas na verdade eles não curam. Então, para você curar a laringe, uma inflamação da laringe, é o repouso vocal, o uso de anti-inflamatórios, mas primeiramente, de preferência, uma consulta para diagnóstico. Tem que ter a consulta, né, doutor? Olha, a gente tem mais uma dica de cuidados com a voz. Vamos ver quem é o nosso segundo convidado? Olá, minha gente, pessoal da Cidade Verde, eu sou Iracema Teles. Estou aqui para dizer para vocês quais os cuidados que eu tenho com a minha voz. Tomar muita água antes de cantar, tomar água cantando, nada de bebida durante o show, depois pode tudo. E cantar muito, aquecer a voz e sair cantando. Os meus cuidados é sair cantando mesmo, eu cuido da minha voz cantando. Quanto mais você canta, a sua voz fica melhor. Então, doutor, tá aí, a gente viu as dicas da Iracema. Beijo, Iracema. Eu acompanho o trabalho da Iracema, é uma cantora, excelente cantora, e ela tem uma voz realmente perfeita, doutor. E eu não lembro de nenhuma vez ter visto a Iracema sem voz. Mas você viu aí, né? Ela está sempre hidratando a voz, ela diz que evita bebida alcoólica no momento do show. Ela está correta? Está corretíssima. O álcool é um agressor local. Em qualquer local que você colocar o álcool, ele vai irritar. Então pode ser no estômago, pode ser na garganta, pode ser no olho. Onde o álcool entrar em contato, ele vai fazer irritação. Quando você bebe, faz o consumo da bebida alcoólica, isso faz uma irritação diretamente na laringe, que já faz a inflamação, além do fato de irritar também o estômago, que aumenta a produção do ácido, do suco gástrico no estômago, e esse suco gástrico pode subir como efeito rebote e queimar mais um pouco a laringe. E aí você tem dois efeitos por causa do álcool, tanto a agressão local, como um efeito de rebote por causa do estômago. E isso é para qualquer bebida, doutor? As bebidas alcoólicas, todas elas. Todas, né? Todas Nenhuma está fora aí dessa lista, nenhuma né? delas. Então aí, gente, cuidado. Doutor Márcio, aqui o telespectador ele também participa. A gente já tem a primeira pergunta para o senhor, vamos ver qual é? Meu nome é Maria, queria saber por que a gente acorda com a voz diferente. Então, doutor, isso acontece com a maioria, é assim mesmo, né? Por que a gente acorda, então, com a voz diferente? Bem, a laringe é um órgão que ele é dinâmico e ele tem uma camada de revestimento que endurece, por assim dizer, durante a noite. Então, no período da noite, a gente fica sem movimentação da laringe, então aquela região da mucosa, ela fica um pouco mais espessada, e ao ficar espessada de manhã, ela tem uma vibração um pouco diferente. Então, quando você acorda, ao começar a falar, igual um músculo, igual qualquer outra, você não vai fazer uma atividade física sem dar um aquecimento, né? A voz também, ela funciona assim. Então, você tem que falar de leve, a voz vai tendo a fluidificação local, essa mucosa se solta um pouco e ao se soltar, a voz volta ao normal. Doutor, eu, por exemplo, quando eu acordo com uma voz realmente dessa forma, mas eu sempre deixo um copo com água fora da geladeira, porque a água gelada, ela me incomoda logo cedo pela manhã. E eu só acho que eu estou correto, é correto? Eu sinto que eu melhoro. Corretíssimo. Então, a água ela natural ou um pouco fresca, ela ajuda bastante nessa fluidificação da laringe. Então, a água gelada demais baixa demais a temperatura e acaba enrijecendo a laringe. Legal, então. Olha, gente, agora nós temos mais dicas de cuidados para a sua voz com o doutor Márcio aqui. Doutor, vou pedir que o senhor se aproxime mais aqui de novo para a gente. Vamos ver, então, quais são nossas próximas dicas. Pode ficar à vontade. Olha aí a primeira dica para a gente. Falar muito tempo ao telefone em locais ruídos provoca cansaço vocal. O cansaço vocal acontece. Tem dia que a gente fala tanto que a gente não quer mais falar com ninguém. É assim mesmo. Qual é o perigo do cansaço vocal, doutor? Isso. O cansaço vocal acontece porque nós temos músculos na laringe e esses músculos trabalham todo o tempo. Então, quando você fala demais, esses músculos têm um cansaço mesmo.
O ruim de você falar por muito tempo é que a gente tem uma região na laringe, um pouco acima da laringe, que é chamada de falsa prega vocal. Quando você usa demais os músculos da laringe, é ativada essa falsa prega para você manter a fala, e isso leva a uma disfonia, que é a rouquidão. Então tem que evitar também, né? Vamos ver aqui a próxima dica que a gente tem? Praticar desporto faz bem tudo, inclusive a voz. Exercícios, né? A gente está vendo várias atividades. Faz bem por quê, doutor, exercício? O que ele tem a ver com a nossa voz? Porque lubrifica todo o corpo, né? Exceto os esportes em que você grita demais. Então, se você gritar demais, você também vai ter um prejuízo. Mas a atividade física, ela melhora basicamente o fôlego pulmonar. Melhora a capacidade aeróbica e faz com que você tenha uma potência melhor. Então, qualquer atividade é válida, né? Qualquer atividade. Olha aí, então, gente, vamos movimentar o corpo. Vamos ver a próxima dica aqui, doutor? Olha aí, quem gosta de cantar ou representar deve ter aulas de colocação vocal. É o que o senhor comentou um pouco, mas por que é importante, então, doutor? Às vezes tem pessoas que têm, por exemplo, aquele karaokê em casa, né? E vai lá, pega o microfone e passa o dia inteiro cantando de forma errada. Qual é o perigo disso? Bem, é importante ter aulas de colocação vocal, porque dependendo da estrutura que a pessoa tem, o professor consegue identificar se essa voz é uma voz mais laringé, uma voz que precisa de uma articulação melhor na face, uma postura melhor da língua. E quando você tem a aula, isso é identificado e você é padronizado para um tipo de canto, por exemplo. Cantar em karaokê só por repetir e repetir e repetir, acaba forçando e cansando a voz. Doutor, e se eu tenho, por exemplo, vontade de aprender a cantar, a gente consegue resolver esse probleminha aí com o médico? Tanto com o médico, como o fonoaudiólogo, como os professores de canto, que também têm essa experiência, né, de formação para poder ter uma avaliação melhor. Ok, então, vamos ver aqui a próxima dica que o senhor tem pra gente? Não abusar de bebidas gasosas. Olha, o senhor estava falando aqui, inclusive falando de ácidos, né? Chocolate, doutor, também. Por que o chocolate? O chocolate está envolvido com um aumento do espessamento do muco na laringe. Então, é produzido uma secreção um pouco mais espessa, e essa secreção mais espessa atrapalha a laringe. Fica aquele pigarro, aquela coisa parada na garganta. A gente fica querendo tirar alguma coisa que está presa, e isso preso é um muco produzido por um alimento. Então, assim, os acolatados e os quentes demais também. Porque a gente coloca sempre no vilão o frio, mas o quente extremo também faz essa produção de muco. Então, se eu gosto do chocolate e não tenho como evitar, come o chocolate, depois coloca uma água, é assim, doutor? Bem, pode ser? Pode ser. Na verdade, ajuda a limpar o estímulo do chocolate. Além do fato, o chocolate faz também mal porque ele contém a cafeína, e a cafeína é um agressor da laringe. Então, come quantidades pequenas a moderadas de chocolate, e também dá um espaço grande entre o consumo. Ok, então, olha, doutor, nós temos mais um convidado especial com dicas de cuidados com a voz. Vamos ver quem é? Uma boa tarde a todos. Os cuidados que eu tenho com a minha voz é ter sempre um copo d'água por perto na hora das celebrações, evitar que o ventilador caia em cima de mim, jogue vento em cima de mim, e ter aquela atenção com relação à saída do microfone para não gritar muito, né? Tenho feito cursos de técnicas vocais, já passei por fonoaudiólogos também, procurando sempre reconhecer que, como é um músculo, eu preciso ter exercícios para relaxá-lo e para me colocar diante da comunidade sempre do modo em que todos estejam bem e eu também, no final, não tenha a minha voz, de alguma forma, prejudicada. Olha, então, um abraço para o Padre Amadeu, sempre aí fazendo as missas 5 horas da tarde lá na igreja, né, no centro de Teresina. Doutor, o senhor viu aí o exemplo do padre, né? Ele também toma alguns cuidados. O padre também é importante, né? Com certeza, né? O tempo de 1 hora falando sem parar para um público. A vantagem da missa, da igreja, é porque todo mundo está calado, em oração é mais tranquilo isso aí. E a dinâmica também da igreja, a acústica local, ela também ajuda a reverberar o som. O som fica mais potente. E normalmente, hoje em dia, as igrejas utilizam o microfone. Microfone, então, né? O microfone ajuda muito na... E a voz do Padre Amadeu, como a gente viu aí, já é uma voz bonita, né? Com certeza. Ok, então, doutor, a gente tem mais uma pergunta para o senhor de telespectador. Vamos ver quem é, então? Meu nome é Maria. Gostaria de saber se água gelada prejudica a minha voz. Então, doutor, água gelada demais é perigoso? É perigoso.
além de deixar a região mais rígida, a temperatura muito mais baixa do que o corpo da gente, ela facilita o crescimento bacteriano. Então, você diminui a temperatura, os germes que já moram na nossa garganta, eles ficam numa temperatura ideal para crescimento e podem se desenvolver e atrapalhar a nossa voz.